E é isso. Obrigada, minha irmã. Glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus, que à vontade. Quero saudar todo o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é o nosso culto de doutrina, de ensino, e Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração, porque na verdade a Bíblia é um livro de instrução, né? Então, para nos instruir, é a bússola, é a carta magna da fé, e nós precisamos olhar para a Bíblia, guardar, não somente guardar a palavra, mas praticar a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ofertar nesta noite. Você que tem sua oferta, seu dízimo, a sua contribuição, seja lá qual for a quantidade. Quantidade não é o mais importante, mas é a qualidade, não é? Aquela mulher deu umas moedinhas no caso de laço, e Jesus disse: aquela oferta Deus recebeu, porque ela deu com amor, com carinho, não é? E não de qualquer maneira. Então vem ajudar a casa de Deus, vem ajudar a obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, tá bom? Aleluia, ajude a casa de Deus, a obra do Senhor, e Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? Quem ajuda de bom coração, Deus ajuda, irmão. Faça a obra de bom coração. Abre a Bíblia agora no livro do profeta Obadias. Obadias, você voltando para trás é mais fácil, porque é o menor livro do Antigo Testamento. Ele só tem um capítulo, 21 versículos, e nós vamos ler nesta noite. Eita, fechou aqui. Glória a Deus. Vamos lá, livro do profeta Obadias, página 1208. Acha aí a página 1208 que você vai achar. Da minha Bíblia, né? A minha corrigida. Minha Bíblia. A minha João Ferreira de Almeida. Ah, já está diferente, que a tua é de estudo, né? A de estudo difere, irmão, tá? A de estudo aqui é 1000, da do pastor Eduardo, que a letra é menor, 1023. Na minha é 1208. Se a tua for igual a minha, João Ferreira de Almeida, corrigida, é 1200, aleluia, 1208. Maravilha de Deus. Eita, vamos lá. Quem achou, diz glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos ler os 21 versículos. Pastor, é necessário? Tem coisa melhor do que ler a Bíblia, irmão? Quem achou, dá glória a Deus. Todos acharam? Então vamos fazer a leitura do texto sagrado. Vamos acompanhar comigo. Você com a sua Bíblia aí, você acompanha junto comigo aqui nesta noite. Vamos ler. Versículo 1 em diante. A epígrafe do meu texto está escrito: os pecados e os castigos de Edom, a restauração e felicidade de Israel. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações o embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. E eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas e na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará? Levares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? E se a ti vieste os vindimiadores, não deixaria alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadriados os seus esconderijos,
Todos os seus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, e não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes, ó Temar, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á confusão e será exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os teus forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína, nem alargar a tua boca no dia de tua angústia, e nem entrar pela porta do teu povo no dia de tua calamidade. Sim, tu não devias olhar. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será como fogo, e a casa de José será chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão as montanhas de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, Benjamim e Gileade. E os cativos deste exército, dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarafete, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zarafete, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Olha para mim um minuto, para que nós todos possamos entender o que acabamos de ler nesses 21 versículos que foi profetizado. E acredita-se que este profeta, o profeta Obadias, e o significado do seu nome é servo do Senhor. Esse profeta que viveu, aleluia, depois do exílio, ou no tempo do exílio, da invasão da Babilônia em Jerusalém. E esse profeta, ele foi levantado para uma missão, para profetizar. E é óbvio que nós lemos até o versículo de número 15, ele profetiza contra uma nação. Esta nação conhecida como a nação de Edom. E os edomitas, aleluia, eram descendência de Esaú. Esaú que era irmão de Jacó. E todos nós sabemos, irmão, do grande conflito que houve entre Jacó e Esaú. Este problema que permeou até este tempo, até o tempo da calamidade de Judá, começou dentro de uma casa, no meio de uma família. Porque todos nós sabemos que Rebeca gerou gêmeos, e Deus falou com Rebeca: o menor será maior do que o maior. Quem está entendendo da glória?
E ela guardou isso no seu coração, ela guardou isso na sua alma. Mas o texto nos informa, lá no livro de Gênesis, do capítulo 30 em diante, a Bíblia nos informa que o pai tinha um filho preferido, e o seu filho preferido era Esaú, porque Esaú era homem peludo, era homem de caça, era homem valente, era homem de batalha, enquanto que Jacó era um homem pacato, que vivia com a mãe, que vivia na cozinha, que cuidava da cozinha, que fazia guisado. E a Bíblia diz que o conflito começa quando a mãe, aleluia, coloca Jacó na frente do pai. Na verdade, quem enganou o pai não foi Jacó, foi a mãe, porque a mãe disse: Deus disse que Jacó será o abençoador. Mas Esaú, ele foi caindo na sua trajetória. Primeiro, ele rejeita a primogenitura, quando ele veio com fome da sua guerra, da sua vida no campo, e ele diz: Jacó, eu quero comer desse guisado, eu estou com fome, eu quero comer disso que você está fazendo. E Jacó disse: eu só dou esse guisado se você me dá o direito de ser o primeiro. Olha para mim, porque Esaú está trocando uma coisa importante. Esaú não está fazendo caso de ser o primeiro, de ser o escolhido. Trazendo para o nosso dia de hoje, ele trocou a sua salvação, ele trocou o privilégio de ser escolhido por um prato de lentilha. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui: não troque a sua salvação por um momento de prazer. Não troque o privilégio de ser escolhido para satisfazer o pecado da tua carne, porque o pecado é como uma armadilha que prende os pés. O pecado é como um câncer. O pecado é como, aleluia, aquilo que Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Quem está entendendo a glória? Então a primeira lição, é aí que Esaú começa a cair. Deus já olhou aquilo, já não gostou. A segunda coisa que Esaú fez, que não agradou a Deus e nem a seus pais, foi que ele casou com uma das mulheres daquela terra de Canaã. E a Bíblia diz que houve desgosto na vida do pai e da mãe, porque se você lembrar, Abraão mandou Eliezer buscar uma mulher, aleluia, para Isaac, lá na família dele, lá na terra de Labão. Quem está entendendo a glória? Porque aquele povo que estava ali não servia a Deus, irmão, aleluia. Então a segunda coisa que acontece de ruim com Esaú foi ele se envolver com uma mulher que não servia a Deus, que não temia a Deus. Isso foi um desgosto, mas aleluia, quem pode dar glória a Deus? Então Deus, conhecendo o futuro, Deus diz: Esaú não pode ser meu escolhido, o meu escolhido é Jacó. O pai rejeitou, Isaac rejeitou, mas ele é o meu escolhido. E a Bíblia diz que a mãe preferia Jacó, e o problema começou ali. O pai preferia, aleluia, Esaú, e a mãe preferia Jacó, irmão. Começou o conflito ali. Aí a mãe pega, engana o marido, quem recebe a bênção é Jacó. E a Bíblia diz que Isaac, já não enxergando direito, abençoou o filho, abençoou Jacó com uma bênção especial, dizendo: você será maior do que todos, e aonde você pôr a mão será abençoado, Deus será contigo. E a Bíblia diz que quando Esaú chega para receber a bênção, o pai diz: eu já te abençoei. E aí a Bíblia diz que Esaú procura matar Jacó. Jacó tem que fugir para a casa do tio. Então olha para mim, olha da onde começa o problema, irmão. O problema que acarretou uma guerra constante entre Israel, que vinha de Jacó, porque o nome de Jacó vai ser mudado para Israel, e Esaú, aleluia, o seu nome será mudado para Edom, que vai ser os edomitas. E por causa disso, preste atenção, irmão, Jacó tem que fugir, mas Jacó volta depois de 21 anos. Ele volta, mas ele tem medo do irmão.
E a Bíblia diz que ele começa a colocar a sua família na frente, seu servo, começa a mandar pessoas na frente. Se encontrar meu irmão, diga que é presente para ele, porque Jacó dizia: eu preciso aplacar a ira do meu irmão quer me matar, meu irmão quer me ver caído. E a Bíblia diz que ele fica sozinho, mas quando ele fica sozinho lá no vale de Jaboque, o anjo do Senhor aparece para ele. E a Bíblia diz que naquele momento, com aquele medo, com aquela incerteza que não sabe se vai morrer ou viver, se vai ter um derramamento de sangue entre ele e o irmão, ele agarra aquele anjo e diz: eu não te solto enquanto o Senhor não me dar a minha bênção. E a Bíblia diz que era de madrugada quando ele agarrou no anjo, e o anjo dizia: me solta, eu preciso subir. Ele dizia: eu não te solto. A Bíblia diz então que Jacó, prevalecendo contra aquele anjo, ele diz: como tu chamas? E ele diz: o meu nome é Jacó, que significa enganador. Ele diz: porém seu nome agora não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou com Deus. E a Bíblia diz que o anjo toca na coxa direita dele. Ele entrou na guerra andando normal, mas ele sai do vale da guerra mancando, ferido. Mas aquela ferida não foi causada pelos inimigos, aquela ferida foi causada pelo próprio Deus. Eu deixo a marca. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou deixando a marca, que tu és um escolhido de Deus. E Deus está dizendo: eu vou marcar a sua vida, eu vou marcar. Quem está entendendo a glória? E Paulo foi marcado, foi ou não foi? Quando alguém diz: eu tenho fé, Paulo diz: eu tenho obra, eu tenho cicatriz, eu apanhei pelo evangelho. E a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Ele diz: tira esse espinho, Senhor. E Deus diz: Paulo, eu não vou tirar o espinho, a minha graça basta para você. Quem está entendendo a glória? Olha para mim. Jacó sai mancando daquela batalha. E a Bíblia diz que ele encontra o irmão, eles se abraçam e se beijam. Aleluia. Ele se reconcilia. Mas imagine, 21 anos, irmão. 21 anos Esaú dizendo para os seus filhos: meu irmão me enganou, meu irmão tomou minha primogenitura, meu irmão tomou minha bênção, meu irmão é enganador. Aquilo foi alimentando, irmão. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala para alguém, porque tem gente que é agente do céu, mas tem gente que é agente do diabo, que fica alimentando, aleluia, um inimigo contra o outro, dizendo: me machucou, me humilhou, aquela pessoa não presta. Quem está entendendo da glória? Cuidado, irmão, para você não alimentar o ódio no coração de alguém. Cuidado, irmão, para você não jogar gasolina num fogo que você deveria jogar água. Imagine, 21 anos Esaú dizendo: eu fui enganado. Os dois se perdoaram, mas as suas descendências, a descendência de Edom, porque se você ler certinho, Israel tinha uma convivência boa com Edom, mas Edom não. Edom guardou no coração. Os edomitas, a nação edomita, que era irmão da nação de Israel, ambos filhos de Abraão, filhos de Jacó, filhos de Isaac. Quem está entendendo a glória? Era o irmão. Mas as duas nações vai crescer. Israel vai crescer, Edom vai crescer. Os edomitas vai se instalar nas montanhas, enquanto que Israel vai ser guiado por Deus para tomar a terra de Canaã. Só que os edomitas se instalando nas montanhas, irmão, era mais difícil o inimigo subir em montanha. Se você pesquisar, tem uma cidade em Israel que foi feita na montanha, e esta cidade que foi feita na montanha prevaleceram até contra os romanos. E alguns dizem que era lá que os edomitas viviam, um lugar que qualquer exército era impossível subir. Se subisse não vencia, porque se subisse cansava, e os edomitas matavam. Então o Edom se achava maior que Israel.
Os edomitas achavam mais poderoso que Israel. Enquanto que Israel confiava em Deus, os edomitas confiavam na segurança de uma montanha. Mas o problema de Edom vai aumentar, vai se agravar, preste atenção. Além de ter a soberba de achar maior do que o seu irmão, porque a Bíblia diz que Deus vai julgar Israel, a nação de Judá, e vai trazer uma nação poderosa, vai trazer a Babilônia. E a Bíblia diz que trazendo a Babilônia, os babilônicos, como, aleluia, Nabucodonosor como imperador, vai destruir os muros, vai destruir o templo, vai destruir a cidade. O profeta Jorão andou por aquelas ruas, ele escreve um livro chamado Livro de Lamentações, e quando ele anda por esta cidade, ele anda chorando. Ele dizia: olha a cidade que antes era gloriosa, olha a cidade que antes os povos vinham e se admiravam, agora está tudo ruína. E ele escreve um dos versículos mais famosos que existe: coloque, Israel, a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança para ti. Muitas pessoas foram levadas cativa, outras morreram, mulheres foram abusadas, crianças foram transpassadas pela espada. E por causa de que, irmão? Porque Judá não quis servir a Deus, Judá confiou em Baal, Judá serviu, aleluia, a idolatria, fez barganha no templo, fez da casa do Senhor um lugar de idolatria. E Deus usou a boca do profeta Jeremias dizendo: eu vou destruir vocês. Só que a destruição de Deus para com Israel não era uma destruição total, era um castigo. Era como se fosse um pai batendo em seu filho. E a Bíblia diz que centenas de pessoas foram levadas cativas para a Babilônia, entre eles Daniel, aleluia, Ezequiel. Quem está entendendo da glória? E a Bíblia diz, irmão, que na hora daquela matança, olha para mim, na hora que os babilônios começaram a atacar, Edom de cima da montanha começou a ajudar os babilônicos. Ou seja, o irmão falso, o irmão embutido com máscara. Israel sempre tratou o Edom como irmão, mas Edom na primeira oportunidade diz: coloca homens na encruzilhada. É isso que o profeta está dizendo: coloca a pessoa nas encruzilhadas. O que escapar dos babilônicos cai na espada de Edom. Os que vocês encontrar de Israel, vocês matam. E a Bíblia diz que os edomitas começou a entrar na cidade de Judá, as cidades vizinhas de Jerusalém, começou a roubar, saquear. Mas Deus está vendo tudo, irmãos. Deus é o, aleluia, o juiz de toda a terra. Quem está entendendo a glória? Olha para mim, irmão. E Edom mostrou o que estava no seu coração, os edomitas. Porque uma pessoa, ela consegue disfarçar até um tempo, mas uma hora ela mostra quem ela é de verdade. Não consegue sustentar a maquiagem, a máscara. Uma hora ela mostra quem ela é de verdade. Uma pessoa maquiavélica, uma pessoa manipuladora, narcisista. Uma hora aparece as garras. Mas Deus está dizendo aqui hoje: os meus olhos estão sobre os bons e sobre os maus. Ah, eu tenho ódio, pastor. Cuidado, hein? Cuidado com esse ódio no seu coração. Vai em oração pedindo para Deus limpar esse ódio do seu coração. Porque enquanto Edom está comemorando a calamidade, é isso que o profeta está dizendo, comemorando, matando, roubando, Deus só está notando. Porque a Bíblia diz que lá no livro do profeta Ezequiel, que Deus tem um memorial diante dele. Deus só vai anotando.
Enquanto os edomitas comemoram nas suas montanhas, Israel caiu, Judá caiu. Roubamos Judá. Lá em alguma cidade, Deus disse: se levanta, Obadias, chegou a hora de eu te usar nesta terra. Se levanta, te cinge. Eita, que eu vou lançar uma profecia contra aquele povo que fez o mal, que enganou, que mentiu, que passou gente para trás, que roubou o inocente. Eu vou te usar para trazer a sentença. E Deus levanta o profeta e ele diz: nós temos ouvido a pregação. Eita glória, eita glória, oh maravilhoso. E ele diz: levantemos e fazemos guerra contra aquele que se levantou contra o meu povo, porque te fiz desprezado e menor entre as nações. Veja aqui, Deus está dizendo: você não é nada, você não é nada, mas está se achando, a última bolacha do pacote, está se achando o maior pregador, está se achando o maior levita. Cuidado que você não é nada, assim como eu também não sou. A honra e a glória aqui é só de Jeová. Eita! E Deus olha para cada um de nós, irmão. Quando a soberba enche o nosso coração, Deus diz que Ele ri de nós. Você já pensou, irmão? Alguém está olhando alguém e está dizendo: eu sou o maior. E Deus está dizendo: você é tão pequeno, você é o menor de todos. Você só está louvando porque eu te trouxe para este lugar. Você só está pregando porque tu tem o meu Espírito Santo de Deus. Tu só dá glória a Deus pelo meu Espírito, porque se eu tirar meu Espírito, nem glória você consegue dar mais. E aí o profeta diz: assim diz o Senhor, eu vi o que vocês fizeram diante da sua montanha. Olha o que o Deus diz no versículo 3: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fenda das montanhas e na sua morada, e que diz no seu coração: quem que vai me derrubar em terra? Ele dizia: exército nenhum pode me derrubar. Mas Deus estava dizendo: eu vou te derrubar. E acabou até o glória para Jesus. Que é gostoso falar que Deus vai levantar, mas falar que Deus vai derrubar, e Deus derruba, meu irmão. Você pensa que Deus não derruba? Não, Deus derruba sim. Ah, me prova alguém que Deus derrubou no Novo Testamento: Ananias e Safira. E não foi no tempo de Salomão, não, já foi na era da graça. Foram tentar enganar o Espírito Santo de Deus. Quem é que pode enganar o Espírito Santo de Deus, irmão? Porque o mesmo Deus que te ama é o mesmo Deus que te traz o juízo. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Sabe o que Deus diz para esse povo aqui? Eu vou fazer vocês desaparecer da terra. Meu Pai do céu, irmão. Não vou derrubar só vocês, não. Eu vou tirar vocês da terra. A tua descendência não vai existir mais. E você pode dar um Google aí: o povo de Edom não existe mais. Os edomitas. Por causa de quê? Porque se alegrou com a derrota do seu irmão, se alegrou na calamidade do seu irmão. Olha para mim, irmão, não se alegre vendo a dificuldade de ninguém, seja ímpio. Não se alegre, irmão. Por trás de alguém morto tem uma mãe chorando.
Tem uma mãe em desespero. Ah, mas tinha que morrer. Mas tadinha da mãe, você não conhece a mãe, o pai, um desespero. Aí você vê lá as matérias, quando morre alguém aí cometendo crime, um monte de gente tem que sentar tem que ir pro inferno, pro capeta mesmo. Aí você vê alguém comentando lá, misericórdia a respeito da família. E é verdade, irmão. Deus não se agrada. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer, irmão. Deus não se alegra. Deus não diz assim, era bandido, morreu. Não, Deus fica triste, meu filho, porque se ele não se alegra, ele fica triste. Até Deus fica triste quando um pecador morre sem Deus, irmão. E Deus está dizendo, e nós queremos se alegrar quando alguém morre. Quando alguém morre sem Deus, irmão, a nossa alma fica triste, que a gente sabe a verdade, sim ou não? Então a primeira parte da profecia que Obadias está entregando é para o povo de Edom, até o versículo, se eu não me engano, de número 15. Aleluia. Quem pode dar glória? De repente o Espírito Santo fala no ouvido do profeta e diz: mas essa profecia não é só para Edom, essa profecia é para todas as nações. Aleluia, glória a Deus. Porque se tu for soberbo, eu te exterminarei, porque um dia do Senhor está perto. Profeta Malaquias, que vai chegar o grande dia do Senhor. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o dia, e o grande dia do Senhor é o dia que Ele vai julgar todo mundo, irmão. Por isso que Ele está dizendo aqui, o grande dia do Senhor está perto, para julgar todas as nações. Quem está entendendo da glória? E dali não tem como escapar, meu filho. Você pode escapar do culto, pode escapar da live, pode escapar do rádio, pode escapar do pastor, pode escapar da esposa, pode escapar do marido, mas do grande dia do Senhor ninguém escapa, ninguém vai escapar. Aí Deus diz: e a casa de Jacó será como fogo, e a casa de José será como chama, mas a casa de Edom será como palha. Quem está entendendo da glória? E palha não subsiste, meu filho, diante do fogo. Está chegando o grande dia do Senhor, irmão. E a grande pergunta que fica aqui para nós: quais obras que nós temos praticado? Porque a Bíblia diz que tudo que o homem faz de mal, Mambia, começa no coração, na imaginação. A pessoa começa a projetar na sua mente o mal, irmão. Quando Jesus comeu sem lavar as mãos, Jesus era salvo. Imagina andando com Jesus, irmão. Chegou, vamos comer, nem lavou a mão. As pessoas, tivesse umas pessoas aqui, vai lavar a mão não. Falaram isso para Jesus: uai, teu mestre nem lava a mão para comer, cara porco. Aí Jesus falou assim: ó, o que entra não faz mal, mas o que sai do homem contamina outro homem. Aí ele diz: é do coração que sai a prostituição, a guerra, o assassinato. Então o que faz mal, irmão, é aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai da nossa atitude, é aquilo que nós fazemos, irmão. E a gente tem que pedir ajuda para Deus, porque o profeta Jeremias diz que não há nada mais enganoso do que o coração. Então a partir de hoje, pelo amor de Deus, não fique falando: ai, vou ver o que o meu coração fala. Você já viu gente falando isso aí? Vou ver o que o meu coração fala. Teu coração é enganoso, meu filho. Teu coração é um lugar sujo. Jesus está falando que é daí que vem tudo de ruim. Você está aí: ai, vou guiar meu coração me guia. Não, para nós crente cristão, lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
É a tua palavra que me guia, a tua palavra que me guarda, é a tua palavra que me orienta, a tua palavra que me salva, a tua palavra que me lava, a tua palavra que me coloca de pé. A tua palavra é vida. Então, meu filho, cuidado para a soberba, o orgulho não entrar, porque isso fede nas narinas de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos. Deus não gosta de soberbo, irmão. Já vou te falar. Mas Ele exalta os humildes. E humildade aqui não é andar tudo sujo, não, pelo amor de Deus, irmão. Não é andar tudo cabelo grande, tudo danado, um pé do outro. Não é assim, não. Humildade aqui é você servir alguém, é você ajudar alguém, é você ser servo de todos. E o maior nos ensinou. O maior lavou o pé, meu filho. E não é esse pezinho bonito que as irmãs têm aqui, não. Os irmãos tudo limpinho. Lá era sandália que eles usavam, e era deserto. Agora você imagina, meu filho, eles andaram o dia inteiro no deserto. E eles falaram assim: vou lavar. Pedro olhou o pé dele, tudo cheio de terra, as unhas tudo preta de baixo. Falou: o quê? Meu pé tu não lava. Foi ou não foi? Pedro não falou isso? Aí Jesus falou assim: ó, se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo no meu reino. Aí Pedro diz: então lava tudo, Senhor. Então olha para mim, meus irmãos. Ser crente de verdade não é andar com uma Bíblia, não é andar de terno, não é andar de saia. Ser crente de verdade é ter um caráter ilibado, é ser humilde, é carregar a carga um dos outros, irmão, é ser servo de todos. Eu estou 15 anos no evangelho. Eu vi gente que foi levantada presbítero, já não cumprimentava mais ninguém da igreja. Aí ficava em pé no altar assim, ó. Nem para a igreja olhava mais. Falava: meu Deus, o que você... Você quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder, dê a ela a chance de ser, aleluia, líder de alguém. Você vai conhecer ela, meu filho. Aí você vai saber quem é a pessoa de verdade. Quem está entendendo da glória a Deus? E a terceira parte dessa palavra é que Deus faz uma promessa para Israel, dizendo: eu vou restaurar Judá. Quem está entendendo da glória? O profeta está olhando para os edomitas na montanha, o profeta lá embaixo, o profeta cheio do Espírito, dizendo: eu vou restaurar Judá, e eu vou levantar salvadores em Sião, e este reino aqui será do Senhor. Aleluia, Jesus. Está dizendo para Edom: está achando que você vai... Jesus vai mandar em tudo aqui. Vai mesmo, irmão. A Bíblia diz que Ele vai reinar 1000 anos aqui. Antes disso aqui passar pelo fogo, Ele vai reinar aqui. Ele vai mostrar quem é que manda de verdade. Ele vai mostrar para Pilatos quem é que tem o reino. Quando ele falou para Pilatos: o meu reino não é dessa terra. Pilatos dizendo: me mostra teu reino, tu não é rei, me mostra teu reino. Meu reino não é desse mundo, meu reino é muito maior. Aí Pilatos diz: eu tenho autoridade para te livrar, eu tenho autoridade para te tirar daqui. Aí Jesus diz: toda a autoridade que tu tens foi o meu Pai que te deu. Aleluia, Jesus. Olha para mim, irmão, que aqui nós estamos aprendendo uma grande lição. Por mais importante que você seja, mais reconhecido que você seja, por mais bonito que você seja, você nunca pode querer ser maior que ninguém. Use o que Deus te deu para salvar alguém, para ajudar alguém, para abraçar alguém, para socorrer alguém. Se Deus te usar, fique feliz. Quem é que não fica feliz? Os discípulos ficou, não ficou? Jesus assoprou sobre eles o Espírito.
mandou eles para as aldeias, eles expulsaram o demônio, curaram os enfermos, e eles voltaram: Jesus, nós fez o que o Senhor fez, os demônios caíram, os enfermos foram curados, nós vimos a tua glória. Aí Jesus diz: ei, não se alegrei porque os demônios sujeitaram a vós, e nem porque os enfermos foram curados, antes alegreis porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Se alegre com isso, irmão, se alegre. Acorde de manhã assim e diz: ai, eu estou salvo. Se acontecer qualquer coisa no decorrer desse dia, eu vou estar descansando no seio de Abraão. Isso aí que tem que deixar você alegre, irmão. No mundo, eu vou te falar a verdade, quem já conhece a palavra, o carro dá uma batidinha, já: meu Deus, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Um dia eu estava com os meninos dentro do carro e tinha 3 desviados comigo, e eu descendo aquela falavina milhão, o farol vai fechar, e eu falei: Jesus, derruba aquele poste lá e manda nós tudo para o céu. Brincando, é lógico, irmão. Aí os irmãos que estavam até: pelo amor de Deus, para tu levar tudo para o inferno. Eu falei: então se arrepende logo, muda de vida logo. Porque as pessoas sabem que no fundo, irmão, até os descrentes sabem que esta vida aqui não é o fim de todas as coisas, mas é o início de todas as coisas. Que isso daqui é como se fosse uma grande viagem que nós estamos, irmão. Alguns vão viajar 50, outros 40, outros 80, outros 100, outros vão viajar só 10, outros vão viajar 20, mas isso aqui é uma grande viagem. Nós somos peregrinos em terra alheia, somos forasteiros em terra estranha. É por isso que Jesus diz: Pai, o mundo não me recebeu, porque Jesus não era daqui, irmão. Aí Jesus diz: Pai, o mundo também não vai receber eles, guarda eles na tua palavra. Assim como o Senhor me guardou, guarda eles, Pai. Quem está entendendo da glória? Então, meus irmãos, a terceira parte é a grande promessa que nós estamos esperando. E é bom a gente falar disso, porque se a gente fechar os nossos olhos na nossa cama e fazer uma retrospectiva da nossa vida, a nossa memória vai alcançar 30 anos atrás, 25 anos atrás, e a gente vamos se lembrar da nossa fisionomia, como éramos, o vigor que nós tínhamos. Quando éramos mais jovens, nós não andávamos, nós corria. Quando era criança, era corria que nós fazíamos as coisas. E hoje, olhando para nós, a gente percebe que a vida era uma grande evolução. A gente nasce, cresce, se reproduz, envelhece e parte. Mas como está a nossa alma? Como está o nosso coração? Será que nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e falar: eu estou com a minha consciência limpa? Porque Paulo diz assim, irmão Vladimir, que nós devemos servir a Jesus com boa consciência. É impossível um crente servir a Deus com a consciência pesada, irmão. Não tem como um crente, ele não consegue dormir enquanto ele não ora, não pede perdão, ele não consegue. Nós temos que servir a Deus com boa consciência, irmão. Porque se há uma verdade naquilo que fala agora, Deus fala através de 3 coisas com o ser humano. Primeiro, Deus fala através da natureza. Paulo diz em Romanos capítulo 1: e o homem será indesculpável, porque Deus se revela através da natureza. O profeta Isaías diz: porque em toda a terra está cheia da glória de Deus. Pastor, aonde está a glória de Deus? No sol, foi Ele que criou. Aonde está a glória de Deus? Na árvore, foi Deus que fez. Aonde está a glória de Deus? No mar. Toda a água do mundo deságua no mar, mas Deus diz: dali você não passa, mar. Eu que mando em você. Quem está entendendo a glória? A segunda coisa aonde Deus fala é através da palavra.
E a Bíblia diz que não tem como a gente ter fé a não ser pela palavra. Mas a terceira coisa que Deus fala com o homem é na consciência. Todo homem sabe que pecar é errado, que roubar é errado. É que ele está numa prisão tão grande que a consciência dele pesa. Você já viu o cara que mata uma pessoa e esconde o corpo? Aí ele não aguenta. Ele vai lá e mesmo se entrega. Ele fala assim, ó, eu sei onde está o corpo. Porque a consciência dele pesou. Quem está entendendo da glória de Deus? Então, meus irmãos, esta lição que nós aprendemos hoje, que possamos ser diferente de Edom, porque senão ele vai nos derrubar e nos exterminar para sempre. Que possamos ser humildes de coração, que possamos andar na verdade de Deus, que possamos se alegrar com a vitória de alguém, não quando alguém falar, caiu fulano, você fala, ele fala, eu sabia, ele estava enficado na areia. Faça isso não, irmão, chore por essa alma. Quem está entendendo da glória? Vamos aplaudir o Senhor. Olha aqui para mim, meus irmãos. Vamos vigiar, tá bom? O nosso mundo está cada vez pior. Eu vi agora, domingo, a mocinha saiu do culto de dia, hein? De dia. 3 demônios matou aquela moça. 3 andarilhos, irmão. Então olha aqui, fazer a obra é importante. A obra tem que ser feita, mas você não pode ser bobo não, tem que ser esperto, irmão. E hoje não dá para pôr ninguém em casa não, desconhecido não, pelo amor de Deus, irmão. Não me faça isso não. Ah, pastor, mas tem que ser bom. Só que a bondade tem um limite, irmão. Você vai pôr um cara lá igual aquela missionária, tadinha, que era boazinha. Olha lá o que a bondade dela fez. A nossa bondade não pode se transformar em ingenuidade, irmão. Ser ingênuo. Ele disse que o velhinho mancava ainda assim, ó. Não era um disfarce, irmão. Mulher olhava, ai tadinho, tá com a perninha machucada. Olha lá o que o Satanás fez com ela. Matou e abusou dela. Então, presta atenção, meus irmãos. Meus irmãos também, irmão. Porque já não está respeitando nem homem nem mulher. Só que mulher é mais perigo, irmão. Vigia ficar andando sozinha na rua. Não anda não. Chama alguém. Entrou dentro do carro, já trava as portas. Não dá brecha não. Ah, eu sou forte. Você viu lá 3 homens, irmão, 3 cavalão. E disse que um era pastor. Agora o povo está pegando ele pregando e falando assim, aí ó, era pastor, matou. Só que eu acredito que ele não estava exercendo pastoreamento não, irmão, estava desviado. Então isso aí mostra uma lição para nós, meu filho. Tem que confiar em ninguém não. Quem está entendendo da glória? Ai, vou pôr lá dentro da minha casa, é uma benção. Cuidado, hein? Vai conhecer. Viu? Vai abrir no coração para qualquer pessoa não. Vai abrir não, irmão, porque que Deus ajude a família dessa moça. Saiu do culto, hein, irmão? Você já pensou um negócio desse? Saiu do culto. Então, vamos abrir o olho, meus irmãos. O diabo não está para brincadeira não. Nós não pode só orar não, nós temos que andar vigilante. É por isso que quando o povo foi lutar contra os cananeus, o povo de Gideão, Deus falou assim, ó, o que lambeu a água que nem um cachorro, tá lá escrito, que nem um cão, é esse aí que vai para a guerra, porque lambia e fazia assim, ó. Então, meus irmãos, cuidado, tá bom? Atento. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir mais uma vez Jesus. Fica de pé que nós vamos louvar a Deus.
E você vai abrir teu coração nesta noite para o Senhor, porque Ele fez uma promessa aqui que Ele quer restaurar a sua vida. Talvez você entrou aqui como Judá, mas o Senhor quer colocar você de pé, porque o outro lado da moeda é que tem gente aqui que está como Israel, passando um momento difícil, e tem alguém desejando mal, tem alguém falando mal. Só que Deus lançou uma profecia dizendo: eu restaurarei o meu povo. Quem pode levantar a mão para dar glória a Deus? Eu quero profetizar aqui que quem está fraco vai voltar para a casa de Deus, que quem está afastado dos caminhos, seja alguém da tua casa, um conhecido, Deus vai trazer de volta. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Diga bem forte: eu creio no poder da palavra. Solta o som, DJ. Aleluia. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Tá chorando porque se você tem um Deus, Ele tá falando contigo, que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Gente que te ama, e Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh glória! Ramangore calabada labaiacé. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Meu Deus. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. E nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí já levantei, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não, não. Levanta, tem muita gente que te ama, e Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, e Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite, reconciliar, que ouviu essa palavra e quer voltar, quer ser restaurado pelo Senhor? Eu te dou uma oportunidade nesta noite. Só quem
quer ser restaurado. Eu digo em nome do Pai, aleluia. Eu digo em nome do Filho, Jesus está te chamando. Eu digo em nome do Espírito Santo. Bate palma, igreja. Aleluia. Ele vai te colocar de pé. Eita, irmãos, Ele vai te colocar de pé. Ele já te colocou de pé aqui hoje, viu? Porque a nossa missão é essa: levantar quem está caído, abraçar quem chora, levar alegria para quem está triste, não é? E Deus vai nos abençoar poderosamente. Amém. Meus irmãos, quinta-feira nós teremos um culto tremendo aqui, primeiro elo da nossa campanha da Sete Unção. E nesta ocasião nós vamos estar usando o óleo da libertação. Vai estar o diácono Paulo aqui, né? Conhecido aqui no bairro como Paulinho do Zóio Verde. Vai estar quinta-feira aqui pregando. Ele já deu uma saudação aqui que foi muito forte. Então todos que precisam de libertação, vem, que você vai ser ungido com esse óleo que foi consagrado lá no monte. E nós temos fé que todo vício vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos aqui te esperando. No domingo, irmão, nós temos culto às 8 da manhã. Tá uma benção, hein? Pastora Celina que vai estar pregando, né? E está na direção o nosso evangelista Walter, junto com a nossa missionária Ana Paula. Vem, irmão, olha, você vem aqui, você recebe uma palavra, ainda come um bolinho aqui gostoso, hein? E a irmã trouxe bolo de milho aqui, eu quase morri de comer. Olha, cada pedação desse tamanho. Ela falou: pode comer, pastor, trouxe para lá e comer. Falei: então, eu não vim domingo, eu estava muito cansado. De aniversário da minha mãe, eu não pude vir, mas domingo eu vou estar aqui junto com os irmãos. Vamos dar lugar aqui? Vamos dar lugar aqui? Quem tem fé de vir aqui, dá glória. Vixe, só os irmãos aqui de cima que deu glória, irmão. O povo não quer acordar cedo para vir, não. Aí nós falamos mal da Universal, aí você passa lá 7 horas da manhã, está lotado. Nós temos que tomar vergonha na nossa cara, irmão. Ai, acordar cedo para servir a Deus. Então, presta atenção. Vamos vir aqui domingo, né? Vamos dar lugar com força, tá bom? Será que os irmãos do altar vêm aqui? Você está trabalhando? Você está trabalhando, né? Ai, que pena. Pastor? Vai vir, pastor? Vai lá, glória. É o Pedrinho. Vamos vir então, tá bom? Vamos vir domingo cedo aqui. À noite nós vamos estar aqui. Eu acho que, se Deus quiser, eu vou estar de férias. Aí nós vamos estar aqui também. Quem pode dar glória? Aí nós vamos, se Deus quiser, eu vou estar de férias. E aí nós vamos estar no culto. Amém, meus irmãos? Quem está abençoado de verdade? E vamos evangelizar nas redes sociais, meus irmãos. Vamos usar esse Face aí para nós pôr o cartaz lá. Não é só para partiu. Não, vamos pôr lá o cartaz da igreja. Olha. Vamos usar as ferramentas que Deus nos deu. Amém? Estende a mão para frente, assim, sinal de receber, que você está recebendo a tua vitória aqui nessa noite. Tá bom? A maior vitória é ouvir a palavra de Deus. Irmãos, só um minutinho, espera um pouquinho. Só esse recado é muito importante para nós. Nós queremos fazer uma obra completa, irmão. E uma obra completa é a gente ajudar as pessoas que têm fome. Mas é o seguinte, Paulo diz que primeiro nós temos que socorrer os domésticos na fé. Os domésticos na fé é quem? Nós, irmão. Então, com todo respeito, irmão, não adianta a gente querer ajudar quem está lá fora se os nossos estão precisando. Eu sei que tem gente que tem vergonha de pedir, mas não pode ter vergonha não, irmão. Chega em alguém, chega na missionária, na pastora Celina aqui, ó, que cuida, chama ela no particular: irmão, estou passando dificuldade. Que nós vamos dar um jeito, um dá R$10, dá 5, outro dá 2. Então, presta atenção. Vamos ver se quinta-feira cada um traz um pacote de arroz, que nós tem bastante coisa, menos arroz. Tá caro, eu sei que tá tudo caro, irmão.
Café não tem jeito de trazer café, irmão. Quem bebe café não vai ter que dar chá para eles. Vamos comprar mate leão, porque café tá caro, hein? Então presta atenção, irmão. Vamos. Se você que tem condição, que ganha cesta, vamos pôr aqui, ó. Viu? Hoje você ajuda, amanhã Deus te honra. Quem está entendendo da glória? Que a Bíblia diz que quando você ajuda o pobre necessitado, você está emprestando para Deus. Está escrito, quando você ajuda a viúva e o órfão, você está emprestando para Deus. Aí Deus fica devendo alguma coisa para alguém, irmãos? Jamais, irmão. Então você vai trazer na quinta-feira. Não é dinheiro não, é um saquinho de arroz. Se você tiver macarrão, você traz. Tiver feijão. Quando a situação nossa melhorar, e vamos orar para baixar esses preços, nós vamos fazer o fundo da carne. Porque às vezes nós levamos a cesta, a pessoa não tem mistura, irmão. Sim ou não? Aí já pensou nós levar pelo menos um quilinho lá de carne, um quilinho de carne moída, um quilinho de linguiça, já vai dar uma socorrida, irmão. Porque também a nossa missão aqui não é da Bolsa Família não, irmão. Eu sei que tem gente que realmente precisa. Pessoas que estão doentes, acamadas, pessoas que são especiais. Essas pessoas realmente precisam, irmão. Viu? Só que agora um marmanjão com saúde, meu filho. Já pensou? A marmanjona com a saúde de ferro. Aí você ajuda um mês, 2 meses, tem mais, quarto mês já tem que falar: irmã, me traz um currículo aqui que eu vou levar com você. Porque a nossa missão aqui é igual aconteceu comigo. Quando eu era do mundo, eu era, desculpa a palavra, mas não gostava. Eu ia falar a palavra vaga, mas não vou falar que é muito feio. Mas eu tinha orgulho de falar: eu sou vaga. Falava, que era um demônio que sentava nas minhas costas assim, ó. Depois que Jesus me salvou, nunca mais eu parei de trabalhar, irmão. Só nesse serviço que eu tô 11 anos. 11 anos, eu achei que eu nunca ia ficar 6 meses em serviço nenhum. Tô 11 anos. Então, é isso que Jesus quer fazer com as pessoas. Trazer elas lá tudo cheio de demônio, mas fazer trabalhadores. Quem está entendendo da glória? Entendeu? Então, Deus é fiel, tá bom? Então você vai ajudar. Põe a mão para frente. Que o grande